Olá pessoal, sou o Neto Marinho, tô aqui pro primeiro Responde aí, Neto. Primeiro, Neto, e o outro? O outro foi um piloto, queria saber como que ia ser. O pessoal gostou, foram bons comentários, mandaram mais perguntas, então vamos lá. Hoje eu separei 5 perguntas que vieram tanto lá do YouTube e também uma pergunta do formulário, tá? Lembrando que o formulário, o link está aqui na descrição ou no post do podcast, você pode ir lá e fazer a sua pergunta. Bom, vamos lá direto, sem enrolação, tá? O Renan mandou assim: eu quero trabalhar com Android. Comecei a estudar Kotlin, mas muitas vagas pediam Java também. Foi por isso que fiquei na dúvida. Outra dúvida que tenho, se eu for trabalhar com Android, desenvolvimento mobile, se eu preciso aprender ou não uma tecnologia híbrida também, ou só nativo mesmo. Obrigado pelo retorno. Bom, só para dar um contexto, eu tinha perguntado sobre aprender Java. O Kotlin tinha falado que, né, não teria muita necessidade de aprender Java, você está aprendendo Kotlin. Mas, né, precisa aprender também um híbrido. Olha, sinceramente, não. Nunca aprender alguma coisa faz mal, né? Bom, teoricamente. Mas você não precisa não aprender alguma coisa. Agora, você também não tem necessidade, obrigação de aprender, porque o mercado está pedindo. Existem vagas para Flutter, para React Native, para outras tecnologias, mas, por exemplo, eu nunca me dediquei a fundo a nenhuma delas e sempre tive emprego, sempre tive oportunidade de fazer freela, esse tipo de coisa. Agora, se você quer estudar, continuar estudando, aumentar a sua possibilidade de portfólio, de possibilidade de projetos, beleza, vai em frente. Mas assim, não é uma coisa que você precisa, que vão te pedir isso no futuro. E assim, se você estiver numa empresa e você precisar usar alguma coisa híbrida e a empresa sabe que você não é o cara desse tipo de tecnologia, possivelmente eles vão te dar um tempo para que você estude e aprenda aquilo lá. Então, assim, precisar, não vejo, tá? Não tem muita necessidade. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Foi o Matheus, que também fez no episódio do Responde aí, Neto. Eu falei, manda sua pergunta. Ele falou assim, Neto Marinho, então lá vai uma pergunta. Você acha que a especialização das pessoas em determinadas áreas da programação, back-end, front-end, mobile, etc., gera inovação nesses meios e é importante para alcançar alta performance em determinados cenários? Uau, é uma pergunta assim bem profunda, filosófica quase, né? Olha só, eu sei que muita gente discorda, sei que tem várias pessoas que têm visões diferentes, mas, por exemplo, eu não boto muita fé na questão do super foda full stack developer, sabe? Eu sei que por mais que você consiga atuar em todas as frentes, você vai ter uma preferência, você vai ter uma facilidade maior com uma das outras. E sim, para alguns cenários, então você imagina o seguinte, o cara que cuida de operação de missão crítica de uma empresa de varejo que faz Black Friday, não sei o quê. Você imagina o nível de conhecimento que essa pessoa tem que ter para gerar uma arquitetura, cuidar de uma arquitetura, de uma infra, sabe? Então, sim, eu acho que sim, um cara que faz um app Android de alta qualidade, que tem todas as suas especificações, sabe? Então, sim, eu acho que gera inovação, porque essa pessoa está ali em contato com aquele negócio praticamente todos os dias, ele está acompanhando notícias, essa pessoa está estudando, então eu acho que sim, eu acho que em determinados cenários você precisa mesmo de um especialista, uma pessoa com uma boa experiência. Em outros, talvez um full stack, um generalista vai dar, né? Mas juntando um pouco a primeira pergunta que eu falei, né? De aprender uma coisa ou não, tem que tomar cuidado para você não virar um pato. Sabe, o pato que ele nada, voa e anda, mas não faz nada direito, né? Então, assim, eu acredito muito, sim, em especialização. Acredito também em cenários de equipes multidisciplinares, mas acredito que tem que ser também muito de acordo com cada projeto, tá? E aí, alguns projetos eu acho que não vai ter espaço para uma pessoa generalista demais, ou uma pessoa, um full stack. E enquanto tem outros espaços onde você precisa de mais versatilidade, talvez alguém que saiba duas tecnologias pelo menos, é mais interessante, tá? Bom, a outra pergunta é do Gustavo Pequeno. Ele até colocou a hashtag Responde aí, Neto. E fica uma boa ideia para Twitter também quiser mandar a pergunta. Que tipo de tarefas geralmente são atribuídas a um desenvolvedor Android Júnior? Olha, eu acredito, né? Eu acredito isso assim. Na minha visão, o desenvolvedor Júnior não tem que ter tarefas mais simples ou café com leite, digamos assim, né?
O que acontece é o seguinte, o desenvolvedor júnior ele deve ter capacidade de resolver os mesmos problemas que um desenvolvedor pleno ou sênior. A diferença vai ser o tempo que essa pessoa vai levar para resolver aquilo, né? O desenvolvedor júnior vai ter que acabar pesquisando mais, vai ter que acabar procurando mais, pedindo ajuda, enquanto o sênior ele vai ter uma facilidade maior disso. Tem muitos projetos, inclusive no GitHub, por exemplo, que tem as tags nas issues lá, né? Good for beginners, alguma coisa assim. O que eu imagino que são boas tarefas para júniors são tarefas que não vão ter uma alta complexidade no código, não vão exigir, por exemplo, um refactor em alguma coisa que já está estabelecida, não vão exigir definições novas de arquitetura, né? Então imagina que você está colocando um módulo novo no aplicativo e aí tem que decidir, por exemplo, como você vai fazer a navegação daquele módulo. Esse não é o tipo de decisão que eu deixaria na mão de uma pessoa júnior, não porque ela não consiga fazer, ela vai talvez tomar uma decisão. Mas esse tipo de decisão mais estrutural, digamos assim, eu acho que tem que ficar com quem tem mais tempo de experiência, com quem já passou por situações. Eu imagino que são tarefas dessa maneira, tarefas que são que não tem muito a ver com complexidade da tarefa em si, mas tem a ver com o ponto de vista estrutural da tarefa, eu acho, sabe? Ela tem que ser uma tarefa que a pessoa consiga executar com certa autonomia. Beleza? Assim, não sei se deu para entender a resposta, mas eu quero dizer que o júnior ele não é uma pessoa menos capacitada, é uma pessoa menos experiente. Aí por isso que algumas coisas essa pessoa não consegue resolver de uma maneira otimizada. Mas um desenvolvedor júnior, né, eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, ele tem sim que saber fundamentos da linguagem, tem que saber fundamentos da plataforma. Então isso vai permitir que essa pessoa resolva os mais variados tipos de problema. Beleza? Bom, a quarta pergunta do Matheus Fernandes, muito bacana, né? Minha pergunta seria, como preparar para mudar de área no mercado de TI? Por exemplo, sair do front-end para o mobile iOS nativo. Todas as vagas pedem no mínimo 4 anos de experiência. Como é que faz? Valeu, parabéns pelo vídeo. Obrigado, Matheus. Olha, é realmente complicado. Você pega umas vagas que fala assim, você tem que ter X anos de experiência e lá coloca até, às vezes, júnior, né? O que eu acho é assim, você vai ter que, talvez, se você quer mudar, entender que isso pode te causar uma regressão em termos salarial, por exemplo, né? Então, possivelmente, se você já é um cara que está aí há anos e anos no front-end e é considerado, sei lá, sênior ou talvez um pleno avançado, vamos falar assim, quando você começar no mobile, você não tem a experiência. Então, assim, por mais que você domine programação, porque, assim, não vai ser muito diferente, sabe? Você que usa, sei lá, JavaScript, você começar a fazer um Swift, um Kotlin. Nossa, está comparando essas duas linguagens? Não estou comparando. Assim, se você domina a programação, é só questão de adaptar, né, nesse novo paradigma ali. O que eu diria, assim, tente talvez desenvolver um portfólio seu antes, né? Faz 1, 2, 3 apps, não sei, alguns apps mais simples. E quando você for aplicar para vagas, né, você coloca lá que, apesar de não ter experiência, sabe, você faz uma carta de apresentação, manda um e-mail, conversa com a recruiter, olha, eu não tenho experiência em iOS tanto tempo, mas eu já programo há X tempo para front-end. Então, assim, tem que ser muito na conversa. Mas uma coisa que eu acho meio inevitável, tá? É difícil, é você ter algum tipo de regressão salarial. Eu passei por isso quando eu migrei eu era desenvolvedor de cliente-servidor, né? Modelo de cliente-servidor, programava uma linguagem chamada Centura e também programava em Java para back-end. Essa mesma empresa que a gente usava essas duas coisas. Mas eu resolvi que eu queria ir para mobile, na época J2ME, que ainda tinha pouquíssima vaga, e sim, eu saí de um salário razoavelmente bom para ganhar mais ou menos metade do que eu ganhava, ainda como PJ, na época era CLT, enfim. Então, assim, você vai ter uma regressão possivelmente salarial, tá? Porque você tem que explicar isso, eu quero entrar, mas tem toda essa questão aí, tá? Então, vai lá, eu acho que vai dar tudo certo aí. Boa sorte. E a última pergunta, pessoal, ela vem lá no formulário que eu falei, que é do André Rodrigues. Ele fez várias perguntas, na verdade. Ele fez assim, como você faz para uma biblioteca, uma tecnologia nova? Quais outros GDEs ou bons criadores de conteúdo sobre Android você indica? Qual a dica que você dá para um dev Android pleno virar sênior?
E qual o ponto cego no conhecimento da maioria dos dev Androids que entram em contato por vaga? Vamos lá. Sobre como que eu estudo uma biblioteca nova. Eu gosto muito de ler. Eu sou muito eu sou meio velho, né? Então o que eu faço? Eu pego lá documentação, tutorial, blog post de alguém, exemplo, e aí tento aplicar aquilo para alguma coisa. Então, por exemplo, esses dias fazia tempo que eu não mexia com a parte do Retrofit 2. Aí eu peguei lá que eu queria mandar umas coisas específicas. Fui, abri a documentação, fiz um teste, alhei, entendi, sabe? E fui repetindo até dar certo. Mais ou menos isso aí. Sobre GDS, tudo eu vou deixar linkado aqui no post, mas tem vários. Tem o Glauber, tem o Biratanto, tem o Valmir, que está fazendo coisas excelentes. Então eu vou deixar linkado aqui na descrição. Tá? Dica para um dev Android pleno virar sênior. Experiência. Fazer as coisas, ser atento àquilo que está fazendo, qualidade do código, qualidade das entregas, sabe? Não tem muito segredo. É praticar mesmo, assim, sabe? Tá atento, não fazer as coisas por hype, ver as coisas que estão sendo feitas e fazer as coisas legais, não só por hype, mas porque são importantes para a arquitetura. E estudar, praticar, criar app, criar tela, refatorar, essas coisas aí. Tá? Não tem muita dica de ouro aqui, não. E o ponto cego, sabe, que eu vejo, é muito na questão de entender por que está usando uma certa ferramenta ou um certo paradigma. Né? Porque muita gente simplesmente usa pelo hype. Tá? Simplesmente usa porque viu que é legal, usou lá, é legal usar RX Java, é legal usar Dagger, gestão de dependência, sabe? E não entende se aquilo é realmente necessário para o projeto, simplesmente sai fazendo, sai copiando o código. Então, tente entender arquiteturalmente um aplicativo, tente entender as decisões que você está tomando, se elas são realmente necessárias. Eu acho que isso é a diferença de um pleno para um sênior, porque em termos de programação, eu acho que os dois conseguem resolver basicamente os mesmos problemas. O que vai mudar é como um sênior resolve isso, como ele bota ali sua experiência para jogar. Tá? Não sei se falei besteira aí. Vocês viram que todas as perguntas ficaram meio que em volta de carreira, foi um pouco proposital, tinha até uma outra pergunta meio por fora, mas tentei agrupar, né? Assim a gente falava meio que uma pergunta se complementando a outra, tá bom? Bom, como sempre, vai deixando aí as suas perguntas nesse vídeo ou nos outros vídeos que eu vou lançando, também no podcast, ou mandando no Twitter, na hashtag RespondeAíNeto, tá? Meu perfil é o @netomarim. E muito obrigado, até o próximo Responde Aí Neto. Falou!